Tribuna livre. Conforme estabelece o artigo 203 e os parágrafos do regimento interno, convido para fazer uso da tribuna representantes dos conselhos municipais vinculados à Secretaria de Bem-Estar e Promoção Social. Convido a Shirley, que vai conduzir. E todos. Excelentíssimo senhor presidente Mordecai Magalhães de Oliveira, cumprimento toda a mesa diretora e os nobres vereadores presentes. Cumprimento a secretária do Bem-Estar e Promoção Social, a senhora Lourdes Monteiro. Eu cumprimento também o nosso prefeito Roberto Justus, que possivelmente está nos acompanhando, e cumprimento os demais secretários e demais autoridades que estão presentes aqui conosco hoje. Eu cumprimento também os presidentes dos conselhos e vice-presidentes e todos os conselheiros de direitos e do Conselho Municipal de Assistência Social que se fazem presentes hoje aqui. Cumprimento todas as crianças, todos os adolescentes, todas as pessoas com deficiência e todos os idosos. Enfim, nós cumprimentamos toda essa plenária, nossos colegas de trabalho, que aqui se fazem presente também, os assessores dos vereadores que estão aí sempre em conjunto preparando, essa plenária que é sempre tão democrática e que a gente se sente muito em casa quando estamos aqui. Cumprimentamos também os internautas que nos assistem neste momento. É com muita honra que hoje estamos aqui, com os 3 conselhos de direitos e o Conselho de Assistência Social, representados para divulgar para vocês várias datas pontuais do mês de junho. A gente sempre tem uma satisfação muito grande de estar aqui nessa Casa de Leis, que sempre incentivou e sempre motivou e apoiou as questões dos segmentos dos menos favorecidos, dos vulneráveis, e das questões pontuais dos segmentos que nós estamos aqui para discutir e para passar para vocês informações hoje. Então, uma coisa importante é a gente sempre dizer e esclarecer que os conselhos, eles são órgãos colegiados, eles são determinados por lei, eles são paritários, e essa é uma característica muito importante, porque dentro dos conselhos nós temos representantes governamentais e não governamentais. Nós temos pessoas que são pessoas da sociedade civil, que são pessoas voluntárias, que estão dispostas a trabalhar sem remuneração em nome das causas que os segmentos defendem. E isso para nós é uma honra muito grande, porque os nossos conselhos hoje, eles são ativos e atuantes. E isso nós podemos falar seguramente. Uma das características dos conselhos também é que eles são autônomos, deliberativos, propositivos e fiscalizadores das políticas públicas. Então, às vezes, a gente pensa assim que os conselhos não têm a capacidade, as características de ser parceiro. Mas os conselhos, eles fazem parte do controle social e, em conjunto com o executivo, legislativo e judiciário, eles fazem valer a efetivação e a garantia de direitos daqueles que buscam equidade. Então, é muito importante que nós entendamos isso, e eu preciso falar para vocês antes que os nossos conselhos venham se pronunciar. Outra coisa que é muito importante é que Guaratuba, no litoral do Paraná, é o único município que, em cumprimento da lei, mantém um departamento de secretaria executiva dos conselhos. E esse departamento, ele está ligado à Secretaria do Bem-Estar e Promoção Social, no qual eu e a Silvana, que está sentada aqui, a gente presta o apoio técnico aos conselhos.
o nosso apoio, a nossa forma de trabalho não interfere nas decisões dos conselheiros. A gente dá o suporte técnico e o elo entre a gestão para que esses conselhos não parem de funcionar. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão e esse conhecimento de como os conselhos funcionam. Hoje, os conselhos são ativos, atuantes, por conta de uma série de questões. Uma delas é a participação popular. Uma delas é graças aos conselheiros não governamentais que estão sentados aqui hoje, aqueles que não estão, e aqueles cidadãos mesmo, que vão, cidadão da sociedade civil, que não é ligado a nenhuma entidade, mas que ele vai e participa e ajuda a levar as demandas. Outra questão é o apoio que nós, enquanto Secretaria Executiva, podemos repassar aos conselhos, o apoio que nós temos da nossa gestão, o apoio, inclusive, do Ministério Público, e a consonância desse apoio com o Judiciário e, principalmente, o apoio que nós recebemos dessa Casa de Lei. Quando eu digo nós, é porque nós nos incluímos. A gente acaba se envolvendo de forma que cada causa é nossa também. Então, o que eu quero dizer para vocês também é que, infelizmente, nós não contamos com a presença da nossa presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, por questão de doença, mas nós temos aqui o nosso vice-presidente, senhor Campelo. Muito obrigada, senhor Campelo. E aí a gente tem a primeira notícia para vocês, que vem do SEMAS, que é do Conselho Municipal de Assistência Social. Nós já temos definida a 11ª Conferência de Assistência Social, que vai acontecer no dia 29 desse corrente mês, lá na Capela São José Operário, das 8 às 17 horas. O convite formal vai ser enviado para essa casa, mas a gente pensou em, logo de primeira mão, passar esse convite para vocês, para que a gente possa estar articulando antes a participação também do Legislativo. As reuniões dos conselhos, pessoal, acontecem a cada mês, os conselhos se reúnem, as reuniões são abertas. E a participação, o apoio de vocês é muito importante. É muito importante porque os conselhos tratam das demandas. E essas demandas, elas precisam ser tratadas de uma forma transversal. Então, o apoio dessa Casa de Leis é muito importante junto às demandas dos conselhos. O local onde nós nos reunimos é na Secretaria Executiva dos Conselhos, que fica ali no CRAS. Eu acredito que todos vocês sabem onde fica o CRAS, na 29 de abril, ali ao lado da MM Imóveis, e nós ficamos ali no anexo ao CRAS, e as reuniões acontecem todas as quintas e a primeira sexta-feira do mês. Porém, eu vou passar para vocês, nós vamos passar o calendário oficial, e quero aqui dizer a vocês, em nome de todos os conselheiros e todos os presidentes, que a presença dos que estão acompanhando é muito honrada, muito honrosa, e que os que se fizerem presentes também será uma satisfação muito grande para nós, enquanto apoio técnico e gestão, e principalmente para a causa. A causa da criança e do adolescente, a causa da pessoa idosa, a causa da pessoa com deficiência, a causa daqueles menos favorecidos que são atendidos pela política de assistência social e, possivelmente, futuramente, a causa dos direitos da mulher e a causa de segurança alimentar, que são 2 conselhos que estão em fase de implantação. Então, agora nós vamos passar a fala para aqueles que vivem, de fato, essa luta. É uma luta constante de todos os conselhos, e nós vamos convidar a vice-presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Cassiana Brito, e a conselheira tutelar Daniele Pachala Zanetti, para falarem sobre o dia 12 de junho. Lembrando a vocês que o CMDCA e o Conselho Tutelar, eles são co-irmãos.
Então, são dois conselhos que trabalham em conjunto, apesar de os dois serem completamente autônomos, mas trabalham pela mesma causa da efetivação e garantia de direitos da criança e do adolescente. Boa noite a todos. Dia 12 de junho, Dia Mundial Nacional contra o Trabalho Infantil. O dia 12 de junho, como Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 2002, data que foi apresentado o primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Anual do Trabalho. No Brasil, a data foi instituída como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil em 2007, pela Lei número 11.542. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é considerado criança a pessoa até 12 anos incompletos e adolescentes entre 12 a 18 anos. O CMDCA realiza campanhas de prevenção e conscientização, levando ao público escolar e à comunidade em geral esclarecimentos sobre responsabilidade de cada cidadão em combater essa prática. Uma das maiores expressões do trabalho infantil está na evasão escolar, o que representa um dano irreparável à sociedade e, em geral, na vida do cidadão. O trabalho é legalizado como aprendizagem dos 14 aos 16 anos, desde que cumpra a legislação de proteção ao jovem aprendiz. No município de Guaratuba, temos o programa Jovem Aprendiz, em parceria com o SENAC e outras instituições. Obrigada. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores, a todos aqui presentes. Para mim é uma imensa honra estar aqui nessa Casa de Lei, nessa noite, para falar um pouco sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Trago também o cumprimento dos demais conselheiros, a toda a plenária, e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o dia 12 de junho, Dia Internacional do Combate e Erradicação do Trabalho Infantil. Sabemos que essa é uma temática pouco falada, mas muito vivida nos lares dos brasileiros. Sabemos que, para falar de trabalho infantil, a gente sabe que, muitas vezes, é a ponta que traz ali o pequeno sustento, uma pequena parcela do sustento familiar, ou, talvez, o sustento completo das famílias de alguns brasileiros. Mas não podemos esquecer que esse trabalho infantil empobrece a nossa sociedade. Não podemos esquecer que esse trabalho traz grandes danos ao futuro da nossa geração. O Conselho Tutelar de Guaratuba, em conjunto ao CMDCA, CREAS e CRAS, tem trabalhado arduamente para que a cada dia isso seja totalmente erradicado do nosso município. A demanda é pequena aos nossos olhos. São poucas as denúncias, mas nós não podemos nos fechar e nos calar, e sim continuar sempre fazendo campanhas de conscientização, trazendo a realidade à população. Hoje, o Conselho Tutelar de Guaratuba, ele participa do Fórum FET, junto ao MPT, né, Ministério Público do Trabalho, junto ao Estado, com a procuradora Margarete Matos. Então, temos representação junto a esse fórum, onde, uma vez por mês, um conselheiro tutelar vai até o fórum para discutir sobre essa temática. E, através desse fórum, foi trazido ao nosso município e aos municípios da 9ª região o trabalho MPT na escola, onde é trabalhado, nos primeiros anos, nas nossas escolas municipais, a temática do trabalho infantil. É através de trabalhos pedagógicos, através de cultura, através de arte, é trabalhada essa temática junto com as nossas crianças. E sempre como fechamento desse trabalho, é feito palestras, onde os conselheiros tutelares vão lá e palestram sobre esse tema. Isso é de grande relevância, porque começa a construir cidadãos já conscientes dos seus direitos, conscientes daquilo que eles têm que fazer. Como eu disse já aqui no começo, é um tema que a gente ouve falar há um dia para, não posso dizer comemorar, mas alusivo a essa data,
mas é um tema que muitas vezes estão escondido no meio da nossa sociedade. Então, é necessário que todos nós, a cada dia, trabalhamos e possamos trazer isso à realidade. Exemplos de trabalho, como a minha colega falou aqui, sobre a lista do OIT, a lista TIP, que é apresentada perante a lei, ela é uma lista que traz as piores formas de trabalho infantil. Quando a gente fala de trabalho infantil, talvez eu possa perguntar aqui quem trabalhou com 12 anos, com 11 anos, com 10 anos, eu sou a primeira a levantar a mão. Mas a sociedade tem mudado, o povo tem se conscientizado, e essa lista TIP, entre os trabalhos infantil, porque é uma lista muito grande, até para ser decorada, ela traz trabalhos que são ocultos dentro dos lares, como o trabalho doméstico. O trabalho doméstico hoje está dentro da casa dos cidadãos e ele é proibido para menores de 18 anos. A lista TIP, ela fala também sobre a exploração sexual, falada agora esses dias atrás, aí, 18 de maio, mas também a exploração sexual infantil e comercial acontece dentro da nossa sociedade. A lista TIP, ela fala também sobre a inclusão de crianças e adolescentes ao tráfico de drogas. Por isso, não podemos fechar os nossos olhos. Temos que, cada dia, trabalhar sobre essa temática, trazer prevenção, trazer conscientização à sociedade, para que isso seja totalmente erradicado da nossa sociedade. Falando isso a nível de Guaratuba, falando a nível de Estado, de país, de mundo, é necessário que essa temática sempre seja relembrada, sempre seja trabalhada, e esse é o trabalho, né, de todo o Conselho Tutelar, com o CMDCA, com o CRAS, com o CREAS, é trabalhar junto à sociedade, conscientizando esses novos cidadãos aí que nós temos. Boa noite a todos, é essa a minha palavra. Agora, para falar sobre o dia 15 de junho, que é o Dia Internacional e Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, nós convidamos o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o senhor Francisco de Assis Gonçalves. Boa noite a todos. Nós queremos dar um recado para vocês hoje sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. 15 de junho é o Dia Mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. A violência, ela já acontece no mundo há bastante tempo. Então, em 2006, a Organização das Nações Unidas, em conjunto com a Rede Internacional de Prevenção contra a Violência da Pessoa Idosa, tendo como objetivo refletir a questão social sensível a acabar com a violência aos idosos. Nossa sociedade está cada vez mais envelhecida. Segundo as estatísticas, até o ano 2025, nós teremos 1.200.000.000 de idosos acima dos 60 anos. Muitos idosos são esquecidos e sujeitos a maus tratos físicos e, principalmente, o psicológico. Quer pelas suas famílias, quer pelos serviços de acolhimento ou pela sociedade em geral. Todos os anos, registramos vários casos de abusos contra os idosos e muitos acontecem em silêncio, sem o conhecimento público. Para os abusos verbais, emotivos, financeiros e corporais, promover a integração e o bem-estar do idoso são desafios lançados para celebrarmos a data do dia 15. Neste dia, a ONU lembra também que a discriminação etária é uma grave violação de direitos humanos, exigindo o empenhamento de governos, das instituições e da população
para mudarmos esta situação. De acordo com o Estatuto do Idoso, a violência contra a pessoa idosa é crime hediondo, podendo, dependendo da gravidade da violência, uma pena de 2 a 12 anos de reclusão. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa busca constantemente combater a violência contra o idoso em conjunto com o Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde de Guaratuba, e contamos com o apoio da Prefeitura de Guaratuba, desta respeitada Casa de Leis e dos demais parceiros da iniciativa pública e privada, divulgando os canais Disque 100, 181 e 0800 41 mil, empoderando os idosos e coibindo as ações dos agressores. Outra ação que vale a pena ressaltar é feita todos os anos junto às escolas municipais, e neste ano nós estenderemos também às escolas estaduais e ao ensino médio, com o objetivo de conscientizar e formar cidadãos capazes de respeitar e proteger os idosos que convivem em nosso meio. Não sejam cúmplices do silêncio, todos devem denunciar. Obrigado. Bom, nós extrapolamos um pouquinho ali com o tempo, senhor presidente. Nós já estaremos fechando, né? Para fechar aqui a nossa fala, nós convidamos a conselheira dos direitos da pessoa com deficiência, representante dos surdos e professora do município, Lígia Cláudia Timóteo. Eu já vou antecipadamente agradecer, porque nós vamos fechar a nossa fala com a participação da Lígia, e dizer a vocês que a Secretaria Executiva dos Conselhos está aberta a todos vocês para encaminhamento das denúncias, para participação das demandas e, principalmente, para apoiar esse povo que está aqui hoje, gente. Sabe, são causas que valem a pena. Garantir a equidade é primordial para o nosso município. A gente está à frente dos outros do litoral, mas a gente precisa estar melhor ainda. Então, vou passar a fala para a Lígia. Eu questionei vocês se vocês entenderam e pedi para levantarem as mãos quando eu sinalizei. Poucas pessoas levantaram as mãos. Vou iniciar novamente. Ao presidente da Câmara, boa noite. Aos vereadores, ao público presente e aos internautas. Eu fiz esse questionamento para vocês levantarem as mãos quando se entendesse a língua de sinais. E realmente houve poucas pessoas que o fizeram. Foi um provocativo, mas que tinha por objetivo que vocês entendessem a necessidade do surdo, as dificuldades cotidianas nossas. Às vezes necessitamos ir à presença de um médico pelas nossas necessidades, e é isso que acontece.
nós ficamos muitas vezes em dúvida se o médico, se o enfermeiro, ele entende a doença e o que eu estou dizendo para ele. Será que ele compreende? Também aos bancários, agências de trabalhadores, ao conselho da pessoa com deficiência, enfim. As instituições públicas e as empresas constitucionais. Elas precisam nos fornecer um intérprete. Também aos seus funcionários uma capacitação para que tenham um olhar ao surdo, uma atenção ao surdo. Eu agradeço aqui também à Secretaria da Educação, todos os funcionários, e à secretária Regina, por elas terem nos ajudado pela lei municipal. Nessa lei, ela contém o cargo de intérprete de língua de sinais. E nós, como comunidade, estamos aguardando ansiosos. Esperamos que esta Casa de Lei dê o parecer favorável a essa questão dos surdos. Era o que continha, senhor presidente. Já brindamos. Brindamos.